E com isso, senhoras e senhores, nós concluímos que nós tivemos vários dados, nós temos vários dados que convergem em relação àquilo que muitos noticiaram, muitos falaram, e nós temos agora a comprovação empírica, que nasce da própria Polícia Rodoviária Federal, no sentido de que houve um desvio de padrão em relação à atuação rotineira, ordinária, a atuação normal da Polícia Rodoviária Federal. O documento encaminhado pela Polícia Rodoviária Federal à CGU retrata também que houve outra atipicidade. No mês de setembro, foi feito um planejamento aprovado pelo Ministério da Justiça relativo ao primeiro e segundo turno. O planejamento da operação abrangia primeiro e segundo turno, inclusive no que se refere à alocação de recursos para primeiro e segundo turno. Ultrapassado o primeiro turno, a Polícia Rodoviária Federal informou à CGU de que houve uma determinação de que houvesse um planejamento específico para o segundo turno e que houvesse a alocação de mais dinheiro para fortalecer a operação do segundo turno. E assim foi feito. A Polícia Rodoviária Federal cumpriu, isso está no documento enviado à Controladoria Geral da União, no sentido de que foi, então, no mês de outubro, após o primeiro turno e antes do segundo turno, obviamente, realizado um novo planejamento, foram destinados mais 3 milhões de reais para essa operação do segundo turno, e houve uma outra determinação, de que, diferente do primeiro turno, no segundo turno, a Polícia Rodoviária Federal iria também atuar com a Polícia Federal. E, portanto, nós temos três anormalidades, três anomalias, que estão retratadas nesse documento da Polícia Rodoviária Federal para a CGU, que nós estamos hoje publicizando, dando transparência, em razão da decisão da CGU. A primeira anomalia, muito mais operações na região Nordeste do que nas demais. Evidentemente, os órgãos de controle e os órgãos de investigação vão extrair conclusões desse fato objetivo e colher, obviamente, a defesa dos gestores da época, né? Do ministro Anderson, do então diretor-geral Silvinei, para que eles expliquem as razões gerenciais que eles tiveram à época de determinar uma concentração, como nós vimos nos dados, de operações na região Nordeste. Eles devem apresentar alguma versão. É claro que os órgãos de investigação e controle também vão extrair conclusões, porque houve muito mais operações na região Nordeste do que nas outras regiões do país. A segunda anomalia foi a mudança de planejamento, em que aquilo que havia sido programado para primeiro e segundo turno, na verdade, foi duplicado objetivamente com a alocação de mais recursos. E a terceira anomalia, na medida em que houve uma determinação que a Polícia Rodoviária Federal atuasse com mais rigor, em parceria, inclusive, com a Polícia Federal. Então, esses fatos estão agora entregues oficialmente pela Polícia Rodoviária Federal à CGU e estão também oficialmente entregues à Polícia Federal. Eu, portanto, quero dizer que essas apurações relativas a todos os eventos, como o ministro Vinícius destacou, que vão entre processo eleitoral e os fatos que desembocam no dia 8 de janeiro, estão em curso, estão em andamento normal, sempre sob supervisão do Ministério Público e do Poder Judiciário, e os fatos vão sendo progressivamente esclarecidos à apreciação da nossa nação. Tanto eu quanto o ministro Vinícius, como o diretor Antônio Jorge. Em primeiro lugar, sobre os dados, nós estamos executando uma decisão da CGU, e claro que a CGU, o ministro Vinícius pode falar em seguida, tem os seus procedimentos de responsabilização. No caso da Polícia Rodoviária Federal, houve também um encaminhamento à Polícia Federal. Então, a Polícia Rodoviária Federal vai instaurar processos administrativos disciplinares para apuração do fato. A Polícia Federal tem os inquéritos instaurados, por conseguinte, esses dados serão submetidos ao conhecimento do Ministério Público e do relator dos inquéritos no Supremo, o ministro Alexandre.
E aí cabe ao sistema de justiça o encaminhamento em relação à parte judiciária. Se daí resultarão ações, eventual tipificação de crimes, se isso configurou, por exemplo, emprego irregular de verbas e rendas públicas, se isso pode ter configurado prevaricação, ou eventualmente algum ato de improbidade administrativa. Em relação ao GSI, nós tivemos um fato novo, o secretário executivo Ricardo Capelli está lá transitoriamente, por determinação do presidente Lula, entre outros motivos, para fazer essa análise, e o presidente da República, quando retornar da viagem internacional que está fazendo, vai tomar a decisão final sobre a natureza do GSI, se ele continua, em que termos, e como será essa eventual nova estruturação. Eu estive há pouco com o ministro Múcio, com o comandante do Exército, o general Tomás, e com o secretário executivo Ricardo Capelli. Conversamos um pouco sobre a história do GSI, sobre o seu funcionamento, e o secretário executivo Ricardo Capelli vai continuar essa trajetória de escuta de oitivas, colheita de informações técnicas, para que o presidente da República possa decidir quando do seu retorno. Nós temos no mundo vários modelos, realmente há modelos que são mais sob comando dos militares, há outros que são mais sob comando de civis. A tradição brasileira é, de fato, comando dos militares, há algumas décadas, e o presidente da República, obviamente, vai decidir a estrutura que melhor lhe convém. É uma decisão exclusiva do presidente, e o secretário executivo Ricardo Capelli e eu próprio, acompanhando, vamos apenas colher informações técnicas para submeter ao presidente da República na próxima semana. Eu vou passar para o ministro Vinícius, porque eu esqueci que ele ia complementar a informação da anterior, e depois para o Antônio Jorge falar sobre essa questão das operações. Eu adianto para a senhora que houve alguns casos em que a operação do dia 30 ultrapassou o total de operações realizadas naquele estado durante todo o ano, para ilustrar um pouco a resposta à senhora. E sobre a questão dos PADs, dos processos administrativos disciplinares, eles ainda serão abertos, porque, evidentemente, nós estávamos esperando essa formalidade de apresentação dos dados à CGU, a CGU determinar a publicação, e agora que serão instaurados os processos administrativos disciplinares na PRF e também a submissão ao Poder Judiciário por intermédio da Polícia Federal. Eu vou passar ao ministro Vinícius depois para o... Não, só complementando, na CGU a gente tem duas formas não sobrepostas de lidar com esses temas. A CGU é órgão central do sistema de corregedoria e ela é órgão central do sistema de controladoria, de controle interno, desculpa. Do ponto de vista da corregedoria, existem algumas situações em que a CGU pode, por exemplo, avocar um processo administrativo disciplinar ou coisa desse tipo. Nós vamos aqui, sempre trabalhando em cooperação com a corregedoria da PRF, analisar, a partir dos documentos, as situações concretas para identificar se há alguma situação que merece a avocação da CGU ou se a PRF, também contando com o apoio da CGU como órgão central, pode conduzir diretamente eventuais processos administrativos disciplinares. E o outro sistema é um sistema de controle interno, que são aquelas situações em que, eventualmente, pode ser necessário algum tipo de auditoria específica, alguma coisa que revele, que demande uma análise mais, digamos, profunda do ponto de vista daquele tipo de operação, daquele tipo de estratégia, daquele tipo de política pública, que em situações também podem, não necessariamente como essas, a CGU pode precisar fazer uma auditoria. Agora, a própria PRF também tem o seu sistema de controle interno que pode atuar nessas situações.